Foi fundada em junho de 1988, há quase 40 anos. Falamos de uma associação que defende a cultura e o ambiente no Algarve. Falamos da Almargem. Para saber mais, está na hora de falar com o seu presidente, eleito para o presente mandato, há pouco mais de 4 meses, Edgar Ribeiro. Fale-me um pouco daquilo que é a atividade da Almargem. Pelo que sei, é uma associação que, por vezes, as suas reclamações são contestadas. Sim, olá Paulo, antes de mais, muito bom dia e obrigado pelo convite e disponibilizar este espaço para falar um pouco sobre esta histórica associação que é a Almargem, com 38 anos de história. Comemorámos há pouco tempo o nosso aniversário, no dia 25 do mês anterior. E sim, é um bocadinho o papel de associações como a Almargem, que tem como missão a defesa dos valores ambientais e culturais da nossa região, às vezes termos opiniões que são de facto um contraditório daquilo que os decisores políticos por vezes pretendem, que o desenvolvimento tanto do setor do turismo como agrícola, como implementação de outro tipo de infraestruturas, como as renováveis que temos nos dias presentes, que haja uma voz dissonante e que alerte para algumas situações e que há património natural e cultural tem que ser salvaguardado. E é isso que Por tem vezes, pautado. peço desculpa de interromper, por vezes são acusados de não querer o progresso. Não, nós queremos o progresso e o progresso é importante. Tem que haver um equilíbrio. E este equilíbrio nem sempre é possível, nem sempre é possível, e às vezes os diálogos são duros nesse sentido, porque o desenvolvimento económico que se foca muito no lucro e num desenvolvimento que por vezes atropela aquilo que são os valores ambientais, acima de tudo, ahm, acaba por trazer aqui uma situação de atrito, não é? E desse atrito tem que nascer um diálogo e tem que se chegar a pontos de equilíbrio. O desenvolvimento é importante para as comunidades, para as populações, para o desenvolvimento da região, mas também temos de salvaguardar, os valores ambientais, que são eles que são a base disto tudo. E sem esses valores ambientais, muita da riqueza da nossa região se iria perder certamente, muita da atratividade natural que também potencia o turismo da nossa região se iria perder. E é isto que nós queremos como associação ambientalista, que haja um equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento, mas que acima de tudo aquilo que são os nossos valores naturais, a preservação do ambiente, das espécies, dos habitats, que sustentam muitas vezes a economia, a agricultura, o nosso mar, que também é uma grande fonte de rendimento para as comunidades, têm que ser salvaguardados e protegidos. É isso que as nossas posições têm tentado trazer ao longo do tempo. Pode dizer-se que, enfim, a humanidade está a consumir o planeta. Neste momento, por uma notícia que eu vi recentemente, já Uhum, estamos a ir além daquilo que nos é possível consumir. uhum, Portanto, estamos uhum, a desmembrar, por assim dizer, o planeta. uhum. Será que algum dia, nos tempos modernos, nos tempos que correm, essa inversão vai ser feita? Não. É uma pergunta muito difícil de responder. Com o aumento populacional, com o aumento do consumismo, com a facilidade do consumismo, com aquele efeito do pastilha elástica, mastiga e deita fora, dita-nos de pouca duração, de muito apelo do marketing, acabamos por estar numa sociedade de consumo massificado, que tem fortes impactos no planeta. É necessário uma indústria extrativa para alimentar, a produção. A tecnologia também tem vindo, se por um lado tem trazido coisas boas, por outro, o desenvolvimento tecnológico também às vezes exige mais recursos e de uma forma mais agressiva tem-se explorado esses recursos, e muitas das guerras que temos no mundo, infelizmente, também são motivadas por domínios de zonas de extração de minerais, e recursos naturais que são vitais ao desenvolvimento tecnológico. Por isso acho que vivemos aqui num dilema e talvez seja um cenário um pouco negro, mas creio que temos de tentar ser positivos e tentar implementar também o lado bom da tecnologia. Temos formas de aproveitamento de energia, de reutilização de recursos, de separação de resíduos, de valorização, de trazermos a questão da economia circular.
Eu creio que há esperança, mas é uma luta árdua, é uma luta difícil, mas tem que ser feita com, como eu digo, com esperança, mas também com bases científicas e aproveitando o melhor que se faz, e aproveitando as boas práticas e trazendo-las também para cá, para o nosso território. Salta-me outro pensamento que é, naturalmente, no fundo, temos que consciencializar, temos que Uhum, chamar à razão, temos que fazer com que as novas gerações, enfim, poupem os recursos que temos uhum, no planeta e uhum, que eles sejam mais duradouros. uhum. Levam-me a pensar que tudo tem que começar com os mais pequenos, nas escolas. Partilha dessa opinião, não? É assim, é uma das vertentes. De facto, a educação tem um papel vital nas nossas sociedades. A educação para o desenvolvimento sustentável tem um papel importante. A literacia científica tem um papel importante e só vamos proteger aquilo que nós conhecemos. E esta frase muito célebre, é também um bocado uma inspiração, não é? Para quem faz educação, mas também temos de atuar sobre os outros patamares da sociedade, as outras gerações, aqueles que têm vindo, também. Há aqui um bocadinho aquele conflito geracional que nós temos hoje em dia, da geração mais nova a acusar a geração mais anterior pelos problemas ambientais, acaba por ser, às vezes fazemos o melhor com aquilo que sabemos, e que temos naquele momento, mas sim, os mais novos, e é um foco importante, por exemplo, a Almargem tem programas de educação ambiental destinados aos mais jovens, mas também temos atividades que são feitas para os mais velhos, pá, excluindo aquela franja de população que está à idade escolar, porque nós aprendemos ao longo da vida e podemos estar expostos a novas fontes de conhecimento, descobrir o território, descobrir os valores naturais. E esse contacto é vital também. Então, acho que nós podemos influenciar as diferentes gerações de diferentes maneiras. Há exemplos muito bons de como o marketing faz isso connosco. Na área do ambiente, nós não estamos tão habituados a esse tipo de mensagens, mas são muito efetivas. E é algo que nós podemos aprender com esse setor, que é comunicar efetivamente, apelar a outro tipo de valores e de motivações, e é uma forma também de chegar a diferentes públicos. Sim, a educação é um pilar e tem que continuar a existir, mas também temos de olhar para as outras gerações e comunicar de uma forma mais eficiente, porque as pessoas hoje em dia têm muitos problemas, têm dificuldades financeiras, têm dificuldades em encontrar casa e às vezes as preocupações ambientais ficam lá atrás. Mas nós temos de comunicar de uma forma que as pessoas percebam sem os valores ambientais e culturais, toda a estrutura da nossa sociedade fica comprometida. Falou aí nos mais velhos, leva-me a pensar que há um ditado popular que diz burro velho não aprende línguas Uhum, e se calhar aprende, mas não lhe interessa, não quer, não, uhum, é resiliente a uhum, querer absorver mais uhum, informação. A comunicação aí tem que ser muito, muito inteligente e uhum, persistente, porque, enfim, os mais velhos normalmente, eu é que sei, os novos não sabem nada disto, não percebem nada disto. É um pouco por aí, é estudar um pouco a melhor forma de chegar a essas mentes um pouco mais duras. Perdoem-me a expressão. uhum. Sim, acho que é um trabalho um bocadinho, às vezes, mais complexo. Como eu estava a dizer há pouco, as motivações são diferentes, às vezes, dos mais novos. E claro, como as pessoas têm hábitos, têm formas de fazer as coisas e sempre fizeram assim, e às vezes eu sempre fiz assim. E desconstruir isto, às vezes, não é um processo fácil, mas é tentar identificar os grupos dentro da população que são mais acessíveis, começar por eles, criar exemplos, esta questão dos influencers, não é? Que temos hoje em dia, mas termos aquele membro da comunidade que é um osso mais duro de roer e ser ele que é o desbloqueador, e depois os outros, por inspiração, como ele é um líder, depois desbloqueiam. Pronto, há várias formas de fazer isso e é um trabalho que é importante, que exige tempo, existe também trazer as questões das ciências sociais, do estudar as populações, perceber motivações e depois a partir daí, foram depois de criar as tais campanhas de marketing assim mais direcionadas para essas franjas de público e é um trabalho às vezes de proximidade. Às vezes não é aquela campanha do Instagram ou da televisão que chega à pessoa, é a pessoa que vai ao terreno e que conhece, e esse elo de ligação é muito importante em comunidades também fora dos grandes centros urbanos, às vezes estão menos expostas, têm menos acesso a este tipo de canais e plataformas de comunicação. E quanto à classe política?
Como é que se comunica? Como é que se argumenta? Hum. Aí é outro tipo de comunicação, mas o que acontece também com a classe política é uma questão às vezes de custo-benefício. Fala-se muito hoje em dia da questão de transformar os valores ambientais na questão de equipará-los a valor económico e aquilo que produzem, e muitas vezes isso toca de outra forma quando as pessoas percebem que há um valor associado, se bem que há sempre um risco, não é? Porque se pomos um valor em algo, não é? Isso depois tende a ser monetizado e aproveitado de outras formas, mas às vezes é transformar aquilo que é o conhecimento científico em dados financeiros, que este ecossistema contribui para não sei quantos milhares de euros da economia local, por exemplo, com um ecossistema como a Ria Formosa, que tem um impacto muito grande na nossa região, do qual muitas pessoas dependem, mas que para que continuem a depender tem que ser protegido, porque há uma série de recursos naturais que habitam e usam aquele espaço e do qual nós dependemos, e se não protegermos esse espaço, a economia colapsa também, ou partes da economia, não é? Pronto, e às vezes Recursos que a são linguagem. finitos. É preciso Sim, ter isso em linha de conta. exatamente, sim. Bem, Edgar, pode dizer-se que a última notícia que tem a ver com o Algarve e que tem a ver com o Uhum. tratamento dos resíduos que a população produz, Uhum. lixo, a construção de uma incineradora no Algarve, veio despoltar aí algumas vozes e, neste caso, a Almargem, o que é que diz sobre isso? Uh, É uma muito boa pergunta, mesmo na ordem do dia, nós estamos a preparar a nossa nota de imprensa, que há de ser divulgada ainda hoje, sobre esse mesmo tema. Nós já temos vindo a acompanhar a questão da gestão dos resíduos, e temos um problema de base, que é uma produção bastante grande de resíduos, um sistema de triagem que não funciona e a separação. E depois o que acontece, como temos um sistema ineficiente, tudo ou vai parar a aterro e a solução para não se colocarem em aterro, porque os aterros já estão em capacidade máxima de saturação, é agora uma situação de incinerar, de queimar esse lixo, com também impactos ambientais associados. E nós somos contra este tipo de soluções de fim de linha, como são os aterros, como são as incineradoras. Não é esta a solução que uma associação como a Almargem defende para o nosso território. Aquilo que nós defendemos é que haja primeiro, um trabalho de base também com as comunidades para haver mais separação de lixo. A questão da reciclagem está mais presente na vida das pessoas, do setor do turismo, que também produz uma grande quantidade de resíduos, de tornar esses sistemas de separação e também de valorização dos resíduos mais eficientes. E só depois, aquela fração, que não é possível valorizar, tratar, essa fração ir então para aterro. Creio que a questão da incineradora do nosso lado é um redondo não, porque é mais uma solução de fim de linha. Equiparada também à questão da desalinizadora, que é uma solução de fim de linha, enquanto temos uma rede hídrica de distribuição que perde grandes quantidades de água, em vez de se investir numa infraestrutura com consumo energético com consequências ambientais, podia-se investir esse dinheiro na reparação e na modernização dos sistemas de captação e distribuição de água que têm grandes perdas. Pronto, o que vemos é que às vezes são estas soluções, do ponto de vista de implementação, são mais fáceis, e nós percebemos isso, é mais fácil construir uma central do que investir milhares de euros na educação, e na sensibilização e melhoria dos sistemas intermunicipais, e de gestão dos resíduos. Mas, de facto, é aí que tem que começar, porque nós temos primeiro de reduzir o nosso consumo, reutilizar, reciclar, e só se não couber nesse ciclo, então, pronto, temos formas de valorizar os resíduos também, e pronto, é algo que nos surpreendeu. Estávamos à espera, porque o diálogo tem sido à volta da questão de uma melhor triagem para evitar também que as coisas vão parar a aterro, para não termos a situação que temos hoje de quase colapso dos dois aterros da região. E vamos continuar a fazer pressão, há aqui datas previstas, como a data de 15 de outubro, para o lançamento do concurso. Vamos estar muito ativos neste campo para que esta instalação nunca veja a luz do dia. Muito bem. No dia 21 deste mês de agosto, Uhum, está programada uma jornada promovida pela Almargem, uhum, em Monchique, intitulada Pensar o Território, penso que é assim, se corrija-me se uhum. estiver errado. Sim.
que iniciativa é esta? Que jornada é esta? O que é que vocês pretendem? O que queremos, efetivamente, e como o título da jornada diz, é pensar aquele território. O território de Monchique tem inúmeras valências naturais, tem também inúmeros desafios na gestão, daquele território, porque é uma área que é a Rede Natura 2000, é uma área protegida, no qual também se desenvolvem muitas atividades humanas que têm a ver com a própria civicultura. Temos também a questão do turismo. Temos a questão da desertificação das populações interiores, então queremos é um debate crítico à volta destes temas e como é que se pode dinamizar a economia local num território muitas vezes com um decréscimo populacional, que fatores da atratividade há para o turismo naquela região que podem ser potenciados, de que forma é que podemos conciliar o desenvolvimento económico da região, de qual também aquelas comunidades dependem com uma gestão mais integrada também da floresta, porque um dos problemas da gestão florestal está muitas vezes ligado à questão dos incêndios, e então também como é que podemos, de uma forma construtiva, encontrar soluções, e este espaço também serve para agregar a comunidade, para trazer vozes diferentes, opiniões diferentes, e haver um espaço crítico, discussão daquele território, das diferentes valências e como em conjunto os diferentes agentes que operam naquele território podem criar soluções e sinergias, acima de tudo. E então é isso que se quer. Isto está apoiado, este projeto está apoiado também no âmbito da própria Via Algarviana, que atravessa aquele território que tem um- tem vindo ao longo dos anos a promover e valorizar o território do interior do Algarve. E pronto, e a estabelecer estes contactos com estas comunidades próximas, e então também é importante um, haver também este contacto mais próximo e promover estes diálogos com as diferentes comunidades e com os diferentes agentes. Jornada para a qual estão convidados, ou presumo que tenham convidado, elementos do poder político. Sim, vamos ter também eh, sim, representantes do poder político, porque no fundo são eles, não é, que têm o contacto também mais direto e fazem a gestão mais próxima com as populações e criam os equilíbrios e aplicam e desenvolvem os planos diretores municipais, a gestão do território, são uma fonte de importante articulação. E então é importante haver nestas mesas redondas, não é, uma discussão profunda também com os decisores do território. E isso é importante que aconteça e que se crie nestes espaços e não excluirmos, não é? Não excluirmos estes agentes da discussão, porque eles são aliados próximos, apesar de às vezes podemos discordar em alguns pontos, e dos pontos temos de concordar em discordar. Mas o diálogo em democracia é feito de discórdia, é feito de pontos diferentes, e muitas vezes as pessoas que estão do outro lado com opiniões dispares das nossas, não é? Mostram-nos algo que às vezes não é óbvio, mas pronto. E esta jornada também depois tem visitas guiadas ao município, ao próprio viveiro municipal, descobrir o Parque da Vila de Monchique. Pronto, temos aqui 4 mesas, que são, no fundo, 4 tópicos. Como viver em Monchique e atrair novos residentes, a própria gestão da paisagem, o turismo que valoriza o território e a dinamização da economia local. E são à volta destes 4 eixos que vão ocorrer estas discussões no painel, que tem lugar na parte da tarde e para o qual convidamos, não é? Tanto os residentes de Monchique como aqueles que se preocupam com estas temáticas da gestão do território a estarem presentes. Uma última pergunta. Nas iniciativas que a Almargem organiza, convida o poder político, já o disse. Uhum. Normalmente os convites são aceitos ou não? Sim, neste tipo de iniciativas, sim, nós temos tido algumas situações em que temos, de facto, algumas divergências com os decisores políticos, mas, regra geral, temos ocupado o espaço e tem havido diálogo. E especialmente nestas iniciativas em que se promove um território, como estas jornadas vão acontecer em Monchique, um, os próprios autarcas querem estar presentes e o poder político quer estar presente porque são pontos de diálogo e as perspectivas de membros da comunidade, de uma associação como a Almargem, com um peso histórico na região, são sempre valorizáveis.
e pronto, e usarmos também este nosso, dizemos, arcabouço histórico, não é? A de presença na região e de luta, também para trazer para o diálogo, porque aquilo também tem pautado a margem ao longo da sua história, é um rigor científico e técnico naquilo que faz e nas nossas tomadas de posição. E nós não usando aquela terminologia do bota abaixo, não é essa a nossa abordagem, não tem sido essa a nossa abordagem ao longo da história. E tentamos sempre ter diálogos construtivos e daí, pronto, também termos pontes com as diferentes autarquias, com os diferentes decisores políticos e tentamos sempre possível marcar presença nos centros de decisão, porque é aí que as coisas acontecem e é importante estarmos nos centros de diálogo e não nos afastarmos e não queimarmos, não é, os caminhos do diálogo, porque aí excluímos também dos centros de decisão e de onde a informação circula e está e podemos influenciar efetivamente as decisões que são tomadas. Muito bem. Penso que está bem explicada a função da Almargem e aquilo que pretende com esta sua jornada em Monchique. Uhum. Edgar Ribeiro, muito obrigado. Até um dia destes. Tá? Voltaremos a falar, certamente. Muito Muito obrigado. obrigado pelo convite, foi um prazer Muito participar obrigado. e um bom resto de dia.